Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, ó Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Com esta oração do Vinde Espírito Santo, que foi ensinada por Nossa Senhora ao Padre Gobi, nós damos início ao 11º dia, né? E vamos já rezar os 31 dias de Maria no reino da divina vontade, dando continuidade ao que Nossa Senhora pediu para mim, né? Quando eu lhe perguntei que presente que ela queria que eu lhe desse no mês de maio, e ela disse que reze pelos sacerdotes, meus filhos prediletos. E eu não pude deixar de lembrar do livro do Padre Gobi, que foi justamente esse movimento que ela trouxe à igreja justamente para os sacerdotes, para a santificação dos sacerdotes. Então vamos pedir a Nossa Senhora, pelos seus filhos prediletos, que purifique e santifique todos os sacerdotes, para que eles possam santificar as assembleias. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Oferecimento das nossas orações na divina vontade, rezando por todos os sacerdotes do mundo inteiro, pedindo a purificação e a santificação de cada sacerdote. Ofereço especialmente essas nossas orações, pedindo e implorando que desça no meio de nós o reino da divina vontade. Que o Fiat Supremo do Pai, do Filho e do Espírito Santo triunfe e se estabeleça soberanamente sobre toda a raça humana e por todo o universo. Venho neste momento representar toda a raça humana nesse instante. E essas nossas orações, elas são unidas a todos os terços, rosários, ofícios, novenas, no passado, no presente e no futuro. Ofereço a minha pura intenção de representar a todos os seres humanos e vou além. Peço na divina vontade que hoje todas as missas celebradas, adorações, louvores, liturgias das horas,
leituras meditadas, músicas cantadas e qualquer ato humano que seja elevado a Deus, seja tudo filtrado por minha intenção pura na divina vontade. Representando agora Jesus, rezando em mim, unida com seus méritos e de Maria e Luísa Picarreta e de Adão, todos os que viveram plenamente na divina vontade. Eu vos revisto desses méritos e posso orar em nome de todos os seres humanos. Nenhum pensamento, ato ou prece elevada hoje ficará sem o selo da divina vontade. Chegando a Deus a mais perfeita adoração e louvor. Qualquer olhar de seus filhos em direção a qualquer obra criada ou elogio feito a um ser ou coisa criada que seja feito, passará filtrada por minha prece selada na divina vontade. E será o próprio Deus rezando através de mim com as suas mesmas intenções. Incluo nesse instante as almas do purgatório, pedindo que todas as almas do purgatório recebam os frutos desta minha oração na divina vontade. Hoje muitas se encontrarão felizes diante da Trindade. Peço pelos agonizantes desse dia, para que sejam iluminados poderosamente pela misericórdia de Deus, que todos sejam protegidos de toda a ação das trevas neste dia, que as forças diabólicas hoje sejam totalmente exterminadas da face da terra, ficarão presas sem nenhuma ação. E peço pelo Papa, todo o clero, todos os religiosos, leigos e pelos pecadores do mundo inteiro. Que os mais pobres sejam acudidos pela providência de Deus nesse dia, os doentes, os pais de família, as pessoas mais desesperadas e angustiadas, que não tirem a sua própria vida. Estão tendo muitos suicídios por aqui. Misericórdia, Senhor. Doentes terminais, famílias necessitadas de amor e união, por cada ser humano hoje da terra. Desça poderosamente e cubra todo ser humano em todos os lugares mais escuros. Que o Pai seja poderosamente louvado e adorado por todos. Que a sua divina vontade tenha plena liberdade de agir no mundo neste dia. Que eu permito e dou total liberdade à divina vontade para intervir no mundo e fazer o que for preciso para fazer o seu triunfo acontecer. Que o Imaculado Coração de Maria hoje consiga marcar o máximo de filhos possíveis e que ela nos ajude neste momento. E principalmente na hora da nossa morte. Amém. E por todos nós que estamos rezando aqui nesse momento, que Deus alcance e providencie tudo a todos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua infinita misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoai o Santo Padre, o Papa, santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Amém. Dando continuidade aos 31 dias com Maria, a Virgem Maria no reino da divina vontade, vamos ver o que ela tem para nós hoje. No dia 11, a Rainha do Céu no reino da divina vontade, nos primeiros anos de sua vida na terra, forma uma aurora esplêndida para fazer surgir nos corações o dia suspirado da luz e da graça. O nascimento de quem? De Jesus. A alma, a menina rainhazinha. Aqui estou novamente ao lado do seu berço, mamãezinha celeste. Meu pequeno coração está fascinado por sua beleza e não sei como remover seu olhar de uma beleza tão rara. Que doce é o seu olhar. O gesto de suas mãozinhas me chamam para abraçá-la e apertar-me no seu coração, ardente de amor. Santa mamãezinha, dá-me as suas chamas para queimar a minha vontade. Desta forma, eu a posso contestar, vivendo junto da Senhora da Divina Vontade. Lição da Rainha do Céu. Minha filha, se soubesse como o meu pequeno coração materno se alegra em vê-la ao lado do meu berço para me ouvir, eu me sinto como os fatos, rainha e mãe, porque, tendo você por perto, não sou uma mãe estéril, nem uma rainha sem povo, mas tenho a minha pequena filha que me ama tanto e que me quer cumprindo o ofício de mãe e rainha. Portanto, você é portadora de alegria para sua mãe. Muito mais se vem ao meu colo para ser ensinada por mim a viver no reino da divina vontade. Ter uma filha que quer viver junto comigo neste reino tão santo é para sua mãe a glória, uma honra, a maior festa. Então prestes atenção em mim, minha querida filha, e continue narrando as maravilhas do meu nascimento. Meu berço está cercado por anjos que competiam para cantar canções de ninar para mim, como sou soberana rainha. Então, os anjos estão ali em volta do berço dela, né? É alguma coisa que a gente não conhece, né? Mas, como é revelado, a gente acredita, né? Uma vez que fui dotada de razão e ciência infusa em mim pelo meu Criador, fiz meu dever de adorar
com a minha inteligência e também com o meu balbuciar infantil a Santíssima e Adorável Trindade. Ela já, balbuciava, a Santíssima e Adorável Trindade. E tanto foi o ardor do meu amor em direção à majestade tão santa que, sentindo-me enfraquecida, fiquei delirante, querendo me encontrar nos braços da divindade para receber seus abraços e dar-lhes o meu. Então ela estava ali na espera, de receber e dar esses abraços à divindade. E assim os anjos, sendo meus desejos ordens para eles, olha, o desejo dela era ordem para eles, me levaram e, levando-me em suas asas, conduziram-me nos braços amorosos ao meu Pai Celestial. Olha, então ela tinha o desejo de estar nos braços da divindade. E os anjos, como sabiam, o que ela desejava, pegou ela no colo e levou ao Pai Celestial. Com quanto amor as pessoas divinas me esperavam. Eu vim do exílio da terra e as pequenas pausas de separações entre mim e eles foram causa de novas chamas de amor. Então, como ficaram separados um tempo, Então aumentou o amor entre eles. Eles preparavam os dons para me dar. Encontrei novos meios para pedir piedade e misericórdia para os meus filhos. Olha, ela está sempre pedindo pelos filhos, que vivendo no exílio, estavam sob o flagelo da justiça divina e, dissolvendo-me inteiramente em amor, dizia-lhes: Trindade adorável, sinto-me feliz, sinto-me rainha, nem conheço o que seria infelicidade e escravidão. Olha, então ela é rainha, ela não conhece a escravidão, Nem conheço o que seria infelicidade e escravidão. Ao contrário, por seu querer que reina em mim, tenho tantas alegrias, felicidades, que, como sou pequena, não posso abraçá-las todas. Olha, então ela está cheia de dons, que a Trindade lhe dá. Não posso abraçá-la todos, mas com tanta felicidade, há uma veia de interna amargura dentro do meu pequeno coração. Sinto que meus filhos, infelizes escravos de suas vontades rebeldes, piedade, Pai Santo, piedade, faça a minha felicidade completa, faça felizes esses filhos infelizes que carrego mais que mãe em meu coração materno. Faça o Verbo eterno descer sobre a terra e tudo estará de acordo. E não descerei dos seus joelhos paternos sem me dar o rescrito da graça de uma menina que eu posso fazer aos meus filhos os bons
as boas novas da sua redenção. Então, e não descerei de seus joelhos paternos, sem me dar o rescrito da graça de uma maneira que eu possa trazer a meus filhos a boa nova da tua redenção. Então, ela está o quê? Fazendo o quê? Os anjos levaram ela até o pai, né? E ela está pedindo o que o pai? Está pedindo que o Messias venha para que haja as boas novas da redenção. Então, ela está intercedendo para a vinda do Messias. A divindade se comoveu com as minhas orações e me culminando com novos dons, as pessoas divinas me disseram: retorna-me ao exílio e continue suas orações. Retorne ao exílio e continue as suas orações. Onde é o exílio? É aqui na terra, né? Estenda o reino da nova vontade ao exílio e continua as suas orações. Estenda o reino da nova vontade em todos os seus atos e a seu tempo a contentaremos. Então, é para trazer, ela teria que trazer o reino, né, da nova vontade em todos os atos dela, que ela fizesse, né? E a seu tempo a contentaremos. Então, no tempo que o Messias deveria nascer, aí ela ia ficar tranquila, que ela ia saber que ele tinha nascido. Mas não me disseram quando ou onde desceria. E então eu parti do céu, apenas para cumprir a divina vontade. E o que a divina vontade deixou para ela de missão? Que ela estendesse o reino da vossa vontade em todos os seus atos, e a seu tempo a contentaria, né, de trazer o Redentor. Então, é os atos dela, né? Ela ia oferecer sempre os seus atos a Deus. E então eu parti do céu apenas para cumprir a divina vontade. Este era para mim o sacrifício mais heróico. Mas eu o fiz de bom grado, de modo que esse tivesse um domínio total sobre mim. Então, ela partiu do céu, né? E foi muito doloroso para ela, um sacrifício grande, né? Sair do céu para vir para o exílio, completamente diferente, né? Mas ela fez de bom grado, né? E de modo que essa tivesse um domínio total sobre mim, a divina vontade tivesse um domínio total sobre ela. Agora ouça-me, minha filha, quanto sua alma me custou, até amargurar-me o imenso mar das minhas alegrias e felicidade. Cada vez que você faz a sua vontade, se torna uma escrava e sente sua infelicidade. E eu sou mãe, sinto no meu coração a infelicidade da minha filha. Olha,
Porque cada vez que nós fazemos a nossa vontade, né? Nós nos tornamos escravos e infelizes. E ela fica triste, né? Oh, como é doloroso ter filhos infelizes e como você deve levar no coração ou fazer a divina vontade, vendo que eu cheguei até a deixar o céu para que a minha vontade não tivesse vida em mim. Então ela estava lá no céu e ela veio embora. Para quê? Para que a vontade dela não tivesse vida. Porque a vontade dela era de ficar lá no céu, né? Mas então ela veio para nos ajudar na nossa salvação. Minha filha, continue me ouvindo. O primeiro dever em todos os seus atos é adorar o seu Criador. Olha que lindo! O primeiro dever em todos os seus atos é adorar o seu Criador, conhecê-lo e amá-lo. Nós, se não conhecemos, nós não podemos amar. Então, o conhecimento é muito importante mesmo. E nós temos o livro do céu que está sendo lido no YouTube. Busquem ele é maravilhoso. Conhecê-lo e amá-lo. Isso a coloca na ordem da criação e você reconhece aquele que a criou. Então isso nos coloca na ordem da criação, porque nós somos criaturas e temos um Criador que nos criou e que cuida de nós. É um pai. Este é o dever mais sagrado de toda criatura, reconhecer suas origens. Sim, nossa origem vem do Pai. Ele nos criou. Você deve saber que meu ir ao céu, descer, orar, formar a aurora de meu redor, que expandindo-se em todo o mundo, cercava os corações de meus filhos, para que a madrugada seguinte, ou amanhecer, para fazer brilhar o dia sereno da aparição do Verbo Divino sobre a terra. Então, o que ela quis dizer aqui? Você deve saber que o meu ir ao céu, descer, orar, formar a aurora ao meu redor, que expandindo-se em todo o mundo, cercava os corações de meus filhos, para que a madrugada seguinte, o amanhecer, para fazer brilhar o dia sereno da aparição do Verbo Divino sobre a terra. Então ela estava preparando a vinda do Messias e ao mesmo tempo esperando ele. Ela não sabia que ela ia ser a mãe, né? E que ela quer que a gente esteja debaixo da proteção dela e dos seus ensinamentos. A alma, Mãe Celestial, ao ver apenas recém-nascida, dá-me a lição tão santa. Estou encantada e entendo
o quanto me ama, a ponto de se tomar infeliz em minha causa. Então, qual é a causa? É a vontade humana que não quer ir embora. Ela não quer deixar a vontade humana. E é importante que a vontade humana saia para que a vontade divina entre, senão não entra. Santa Mãe, que me ama tanto, faça que a potência, o amor e a alegria que o desça em meu coração. Aqui ela já está pedindo, né? Que tudo desça sobre o coração dela. Assim, preenchida, minha vontade não encontro lugar para fazer em mim e livremente ceder seu lugar ao domínio da divina vontade. Então, ela quer que a potência da mãe enche toda ela, o seu coração, para que, assim preenchida a minha vontade, não encontre lugar para viver em mim. Exatamente. Se ela fecha todos os cercos, a divina vontade não tem lugar para ficar aqui. A vontade humana não tem lugar, né? No o coração, né? Dela. Ela vai ficar toda preenchida, né? E a minha vontade não encontre lugar para viver em mim e livremente cede ao seu lugar ao domínio da divina vontade. Pequena flor, hoje, para me honrar, fará 3 atos de adoração ao meu Criador, recitando 3 glórias ao Pai, para agradecê-lo por quantas vezes tive a graça de ser admitida na sua presença. Então, Nossa Senhora, ela ia e vinha várias vezes, né? Então, ela agora quer um agradecimento feito por nós. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jaculatória. Mãe Celestial, faça surgir a aurora da divina vontade na minha alma. Mãe Celestial, faça surgir a aurora da minha vontade na minha alma. Mãe Celestial, faça surgir a aurora da divina vontade na minha alma. Amém. Que assim seja. Obrigada, Mãe, pelas suas revelações no livro da Virgem Maria, no reino da divina vontade, convidando todas as pessoas a vir viver na divina vontade junto contigo, Mãe. Eu quero e eu busco esse caminho. Amém. Agora, nós vamos ver o que Nossa Senhora está falando aos sacerdotes, né? Os seus filhos prediletos, aqueles que ela quer cobrir com seu amor, com a sua ternura, que ela quer purificá-los e santificá-los. Eles precisam vir a ela, né? Para que isso tudo aconteça. 1902. A vossa libertação está próxima. Olha que maravilha que ela vem nos dizer. A vossa libertação está próxima.
Rubio, na Vicenza, que deve ser na Itália, né? Foi no 1º de janeiro de 1992, festa de Maria Santíssima, Mãe de Deus, o 1º dia do ano, né? A vossa libertação está próxima. Hoje vos convido a levantar os olhos para mim, filhos prediletos, porque a vossa libertação está próxima. Então, ela pede que os sacerdotes levante os olhos para ela, para ela. Ela tem alguma coisa a lhe dizer. Venham, meus filhos prediletos. Entrais nos tempos decisivos que vos conduzem ao triunfo do meu coração imaculado no mundo. Então, são tempos decisivos que nós estamos vivendo ainda, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Mas ela está dizendo que são tempos decisivos. Os acontecimentos sucedem-se de maneira veloz, e o novo ano que começais nesse dia levará ao cumprimento o que eu vos tenho revelado em alguns de meus segredos, né? Quais são os segredos? Segredos de Fátima, segredo de Bernadette, né? Segredos de Lourdes, segredos de Medjugorje, todos os seus segredos. Ela já aparecia em Medjugorje, porque ela começou a aparecer em 1981. Foi o ano que meu filho caçula nasceu e eu não esqueço. Mais forte se fará a ação do meu adversário para estender o seu domínio sobre toda a humanidade. Então, o adversário dela e nosso, né? Ele vai ficar bravo, né? E vai querer dominar, trazer o seu domínio sobre toda a humanidade. Assim, aumentarão em toda parte o mal e o pecado, a violência, o ódio, a perseguição e a incredulidade. Então, é o que a gente está vendo, né? Hoje em dia. Muito mal e pecado demais, e violência e ódio, perversão e principalmente incredulidade. As guerras se difundirão, envolvendo outros povos e nações, e tantos meus filhos pobres deverão levar a pesada carga desta cruz sanguinolenta. Com certeza, como uma guerra, né? A guerra só traz isso. Sofrimento e sangue, sangue para todo lado. É uma justiça, né? Que Deus permite que aconteça, né? E o adversário aproveita. Mas tende confiança. Levantai os olhos para mim, Mãe de Deus e verdadeira Mãe vossa. Sim, ela quer que nós e os sacerdotes levantemos os olhos para ela. Como felizes seriam os sacerdotes se vivessem nos braços da Mãe Celestial, né?
quanta alegria, ela ia protegê-los de todo o mal, de toda a sedução que existe no mundo. Iam ser puros e inocentes. É o que ela queria, né? É o que ela estava desejando. Hoje vos anuncio que a vossa libertação está próxima. Também na igreja a treva descerá ainda mais densa e conseguirá envolver todas as coisas. Então, na igreja também, nós vemos isso, né? Claramente. Há uma divisão na igreja até. Os erros difundir-se-ão de maneira maior, ainda maior, e muitos se afastarão da verdadeira fé. Muitos se imigraram para o protestantismo, né? Porque havia muitas promessas, né? Muitas promessas de prosperidade e tantas outras coisas, né? É muito triste, mas agora já está voltando. Eles já estão entendendo, né? E já estão voltando. A apostasia se espalhará como uma epidemia e serão golpeados pastores e rebanhos, e a eles confiados, né? A apostasia, né? A falta de fé é terrível, é terrível. Como que a pessoa não entende a sua origem, né? O que ela pensa que é a origem dela, será? Ela mesma? Da onde ela veio? Ela não se olha e vê que ela é perfeita? Como que ela foi feita assim, perfeita? Só de nós nos olharmos no espelho ou assim, nossas mãos, nossos pés, nosso corpo, a gente vê que só Deus podia criar tudo isso. E a nossa origem vem dele, vem dele. Em todas as partes da terra, muito deverá sofrer a igreja, esta minha pobre filha agonizante e crucificada. Então, a igreja em sofrimento, né? Porque ela está dividida e isso não é vontade de Deus. Ela tem que ser una, santa e católica. Una, ela tem que ser uma só. E quem a divide não está entendendo o pecado que está fazendo e que é muito grande, é muito grande. Em todas as partes da terra, muito deverá sofrer a igreja, esta minha pobre filha agonizante e crucificada. Repetir, por quê? Porque é muito importante saber disso e rezar por isso, né? Pela nossa igreja que sofre dividida. A contestação ao Papa se tornará mais forte. Imagina contestar o Papa. O Papa eleito. Nós temos agora vivendo a eleição desse Papa, Leão XIV. Imagine que Deus deu toda a autoridade para ele. Imagine que os seus cardeais vão começar a contestá-lo. Não, não podem. Não podem. Tem que confiar em Deus que elegeu esse Papa. Teólogos, bispos, sacerdotes e fiéis por-se-ão abertamente
opor-se-ão abertamente ao seu magistério. Muito triste, muito pesado para o Papa, muito pesado mesmo. Que Deus livre este nosso Papa agora, dessa cruz tão árdua, que vão atrapalhar o seu trabalho na igreja. O Espírito Santo ilumina o Papa, porque ele foi colocado nesse lugar pelo Espírito Santo e ele não deixa o Papa mais. O meu Papa se sentir-se-á sempre mais só, enquanto que por muitos será abandonado, criticado e escarnecido. Que Deus dê força, se for isso que o nosso Papa vai ter que passar. Que Deus dê força, sabedoria, né? Total equilíbrio para entender o tempo em que Ele está na igreja. É esse tempo difícil que Nossa Senhora nos traz aqui. Mas tem de grande confiança e paciência. Tem que ter confiança em Deus e muita paciência. Sede fortes na fé e na esperança. A esperança tem que estar junto conosco e a fé é fundamental. Quem não tem fé atrapalha tudo, toda a igreja, né? Fica discutindo as coisas. É terrível. Levantai os olhos para mim, Mãe de Deus e verdadeira Mãe vossa. Sim. Levantai os olhos para mim, Mãe de Deus e verdadeira Mãe vossa. Levantar os olhos para ela continua pedindo, né? Vocês não estão olhando para mim, vocês estão olhando horizontalmente só. Olha para mim vertical, eu estou aqui. Eu estou aqui, vocês são meus filhos prediletos. Venham se aconchegar no meu coração. Ali vai ter um tesouro muito grande para lhe dar. A vida na divina vontade é o que mais a gente pede. Divina vontade reina na nossa vontade e que esse papado possa nos trazer esta graça tão grande, que é a santidade das santidades, a começar pelos sacerdotes. Hoje vos anuncio a vossa libertação. Está próxima. Nós cremos, Mãe, nós cremos que a nossa libertação está próxima e que o reino do teu querer que o Senhor nos anunciou na sua oração do Pai Nosso vai chegar o quanto antes. Nós cremos e trabalhamos para isso nos vossos conhecimentos do livro do céu, buscando esse conhecimento diariamente, porque existe uma fome de conhecimento, uma fome de buscar a tua verdade, Senhor. E quem põe essa fome em nós? É o Espírito Santo mesmo. Amém. Saí do vosso esconderijo, meus filhos prediletos, e ide a toda parte e iluminai a terra, só com a luz de Cristo. Então, é para sair dos esconderijos e sair anunciando a divina vontade por todo o lado. Por onde for. Conheçam a divina vontade através do livro do céu. Buscam esse conhecimento, meus filhos prediletos. Está ali a verdade que Jesus traz
para esses tempos. E Ele quer que ela seja conhecida. Ele fala demais no livro do céu que quer que essas verdades sejam conhecidas. E os seus filhos, os sacerdotes, eles são as pessoas mais indicadas. E que Ele quer, o próprio Jesus quer que os sacerdotes difundam a vida na divina vontade na terra, que vem através dos seus sacerdotes, como a redenção veio através dos seus apóstolos. Ele quer repetir a história da salvação. Os vossos tempos chegaram. Amém, amém. Não temais, se sois desconhecidos para o mundo. Sim, a divina vontade é desconhecida, mas ela vai ser conhecida aos poucos, aos poucos. Deus está já preparando tudo. Se sois desprezados, marginalizados e perseguidos. Sim, acontece isso mesmo, pela falta de conhecimento das pessoas sobre o conteúdo do livro do céu, que traz a divina vontade a cada coração da terra. Eu estou convosco. Olha, a nossa mãe está conosco sempre, sempre, sempre. Ainda mais para trabalhar para a divina vontade. Aí sim ela se faz a rainha da divina vontade. Mostrai-vos a todos como os meus filhos prediletos, os meus consagrados, os apóstolos desses últimos tempos, que eu já há 20 anos estou formando com as mensagens. Então, essas mensagens, Nossa Senhora não é tempo pouco, não? Aqui em 92, já fazia 20 anos que ela estava transmitindo, chamando os sacerdotes, querendo pegá-los no colo e não desistindo, indo por todo o mundo em busca deles. Ela é linda demais. Então, e eu há 20 anos estou formando com as mensagens que dou por meio deste meu filho mais pequenos. Então, esse foi o movimento sacerdotal mariano, né? Agora, o movimento da divina vontade, ele, aqui no nosso grupo, ele já tem de 5 a 6 anos. É longo o caminho. Que Deus nos espere, né? Nos espere para que aconteça esse reino na terra. Dá um tempo, Senhor, deixa que ele se desenvolva, que ele seja conhecido, amado e buscado para a nossa felicidade e a nossa salvação. Caminhai pela estrada do desprezo do mundo e de vós mesmo, da humanidade e da pequenez, do amor e da pureza. Sim, né? As pessoas desprezam o livro do céu porque não conhecem ele. Não dedicam nenhum tempo para conhecê-lo, porque se conhecesse, iria ver a riqueza tão grande que é o livro do céu. E ele traz para a nossa vida felicidade e equilíbrio. Pequenez, humildade, amor e pureza. É tudo isso mesmo. Assim vos tornais os bons samaritanos para a igreja de hoje tão sofredora. Sim, é o que nós mais queremos.
buscar todos os filhos perdidos e trazê-los para o seio da rainha da divina vontade, que vai apresentar o querer divino para cada pessoa. Amai sempre, não julgai ninguém. Jesus diz para a sua mística Maria Valtorta, no Evangelho como me foi revelado, para que nós não julguemos ninguém. Por quê? Para nós não errarmos. Não julgueis para não errardes. Quem conhece o coração do outro para a gente julgar? Ninguém, ninguém. Com certeza nós vamos errar nesse julgamento, porque é impossível conhecer o coração do outro. E aí entra a caridade. A caridade tudo abraça, tudo entende. Na caridade, sim, mas no julgamento, não, a gente não entende o outro. Ajudai a todos com a ternura do vosso amor sacerdotal. Então, e que todos os sacerdotes tenham esta ternura e este amor por cada um dos seus fiéis, né? Os mais pequeninos, né? Os mais necessitados, os mais pecadores, que os sacerdotes possam ir buscar esses pecadores, levando a confissão em lugares onde eles não vêm, né? Muitas vezes eles não vêm à igreja. Então, em vão fica o sacerdote esperando que chegue essas pessoas. Então, Jesus quer que os sacerdotes vá aos lugares onde eles não vêm, levar a confissão, que vai trazer alegria e felicidade ao coração de todos. Com certeza tem muitas pessoas que não comungam porque não conseguem confessar, não vêm na igreja nos dias, né, certos. É complicado. Eu mesma tô com o marido doente e não tinha ninguém para ficar com meu marido nos dias de confissões oficiais marcados os horários antes da Páscoa, né? Que eu queria fazer a Páscoa, mas estava difícil, não tinha ninguém nos horários, tinha muitos horários de confissão, mas eu não tinha ninguém para ficar com o marido. Até que Jesus me deu a graça, né, de eu conseguir ir no domingo de Ramos, aqui na Associação do Senhor Jesus. Aí, em último momento, o padre atendeu a confissão. Quase que ele não atende. Ele foi ainda, ia começar a missa, ele falou assim, eu preciso descansar um pouquinho, mas eu volto. Aí eu falei, mãe querida, faça com que ele volte. E ele voltou. E eu fiz uma confissão muito linda. Nossa Senhora, maravilhosa, que eu agradeço muito a Deus. Então, que os sacerdotes, né, possam ir ao encontro em lugares tão longínquos, levar a confissão, que ela é salvadora, ela salva as almas dos seus pecados, dos seus medos, né? Sob unidos ao Papa para sustentá-lo em levar sua grande cruz para o Calvário. Sim.
Sede unidos, está dizendo aos sacerdotes, sede unidos ao Papa, para sustentá-lo em levar sua grande cruz para o Calvário. É pesada, é pesada. Se os sacerdotes se opõem, então, ela para arrastar vai ser muito duro. Nós fiéis vamos estar unidos ao Papa, né? Amando-o, né? E respeitando-o, com certeza. Caminhai por todas as estradas do mundo à procura dos meus pobres filhos extraviados. Foi isso que eu falei. Para os sacerdotes irem em encontro, né? Dos filhos extraviados. E não ficar só esperando que eles venham. No livro do céu também Jesus pede isso aos sacerdotes, né? Não, ele fala assim, não confesseis, não leve o sacramento da confissão só para aqueles que são para os ricos. Ainda falou assim mesmo, para os ricos, para os abastados. Leve para os pequenos e miseráveis. Nossa Senhora, ele foi forte quando ele falou isso. Tomai nos vossos braços, sacerdotes, os pobres, olha aí, os doentes, os desesperados, os abandonados, os golpeados, os oprimidos, todas as inúmeras vítimas da violência, do ódio e das guerras. Olha, Nossa Senhora é uma só e ela é unida a Jesus. Os dois falam uma linguagem só. Né? Não tem duas linguagens, é uma só. E aqui ela falando, confirmando o que eu falei, né? Que é para os sacerdotes ir em busca dos pobres, os doentes, os desesperados, os abandonados, os golpeados, os oprimidos, todas as inúmeras vítimas da violência, do ódio e das guerras, né? É como o Papa Francisco dizia, igreja em saída. O que é igreja? É isso aqui que a Nossa Senhora está falando. Isso é igreja em saída. Vou ficar lá na igreja esperando que o povo venha. Todo bonitinho e arrumadinho, perfumado. Não é esse povo. Não é esse povo que Nossa Senhora está se referindo, né? De jeito nenhum. Né? São os pobres, os doentes, os desesperados, os abandonados. Estou repetindo porque é muito forte isso. Os golpeados, os oprimidos, todas as inúmeras vítimas da violência, do ódio e da guerra. E quanto que nós temos visto a violência do ódio? Nossa, terrível. Trazei-os todos para o refúgio do meu coração imaculado. Olha, vão sacerdote, vão buscar, né? A escória, né? Da humanidade. Nossa Senhora quer, porque ela transforma corações. Erguei os olhos deste tenebroso tempo que estais vivendo, e não temais, se agora Satanás é o dominador incontestável do mundo e o dono de toda a humanidade. Sim, com certeza. Mas não é para a gente temer isso de jeito nenhum, né? Nós temos que ter confiança. É tempo dele, mas vai acabar esse tempo, né? O tempo dele está sendo esgotado. Logo, o seu reino será reduzido a um monte de ruínas, e o seu poder será
destruído. Exatamente. Porque tudo que ele constrói não tem raízes, né? É tudo construção de papelão. Vai ser tudo jogado fora, assoprado pelo Espírito Santo. E cai fora esses demônios. Porque eu mesma o amarrarei em uma corrente e o fecharei dentro de um pântano de fogo eterno e de morte, do qual não poderá mais sair. Olha, ela está prometendo que vai prender ele, esse desgramado, que só sabe trazer sofrimento, lama e sujeira para o ser humano, que Deus criou puro, né? Deus criou o homem puro. E veio esse inimigo e sujou o homem. Mas Deus quer purificar de novo. Ele não desiste. Ele não desiste. Na divina vontade, ele quer trazer novamente o homem para a origem de quando ele criou Adão, puro e santo. É assim que ele quer o homem. Terminar a história desse jeito. Não terminar com o homem sujo na lama. Não. Terminar com o homem puro e santo, conforme ele criou, né? A vontade dele criou o homem assim, e ele quer que o homem seja assim. Quando ele terminar a nossa história aqui na Terra. E será Jesus Cristo, o Rei da eterna glória, que reinará sobre todo o mundo, renovado, olha, renovado pela divina vontade, né? Porque a vontade humana é a porta do inferno, dando assim início aos tempos novos que estão para chegar. Sim, mãe, nós cremos e trabalhamos para isso. Por isso vos repito, no início desse novo ano, tende confiança. A confiança é fundamental em Deus. Mesmo que as coisas nos apareçam completamente sem jeito, não, Deus dá jeito em tudo. Ele muda. Ele muda. Se a gente perceber durante o nosso dia a mão dele guiando, né? Guiando a nossa vida em coisas que a gente não pensava que ia dar certo, mas a gente pede e dá certo, né? Ele está junto, né? Tende confiança sempre. Vivei cada dia na fé, é uma grande esperança. Vivei cada dia na fé e numa grande esperança. Exatamente. Esperança é crer, né? Fé é crer naquilo que não se vê. A esperança também a gente não vê. A gente só espera e crê que ele vai trazer, né? Para nós. Levantai os olhos para mim, Mãe de Deus, verdadeira Mãe vossa. Ela está sempre falando para levantar os olhos para ela, né? Vamos levantar os olhos para ela, não ficar com os olhos baixos, nada de olho baixo, olhar para cima, olhar para Deus, olhar para nossa Mãe Santíssima que quer cuidar de nós, né? Se olharmos para baixo, nós vamos ver a podridão da terra. Vamos olhar para cima para ver tudo de bom, tudo de puro, tudo limpo e que acontece força, esperança, né? Hoje vos anuncio que a vossa libertação está próxima. Ela repete. Vamos crer, confiar e esperar, né? Que a nossa libertação desse mundo feio
está próxima. Amém? Fiat. Agora vamos fazer a nossa consagração diária a ser feita na divina vontade à nossa Mãe Santíssima. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu te entrego e te consagro a minha vida como fez o teu Filho Jesus. Abandono-me no teu direito de mãe e no teu poder de rainha. A sabedoria e o amor com que Deus a plenificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. E te entrego meu ser, minha pessoa, minha vida, especialmente a minha vontade, para que tu a tenhas em seu imaculado coração materno e a ofereça continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesma, de tua vontade. Em troca, ensina-me a fazer como tu a divina vontade e a viver nela. Sim, Mãe, queremos fazer a vontade divina, que elas reine em nossa vida. Terminamos mais esse dia obedecendo a nossa Mãe Santíssima, que nos pede orações pelos seus filhos prediletos, os sacerdotes. Amém, Fiat.